aí no meu canal. Nesta aula estudaremos os métodos para calcular o mínimo múltiplo comum, MMC, e o máximo divisor comum, MDC, de dois ou mais números naturais. Mínimo múltiplo comum. Temos aqui um exemplo onde vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 24 e 30. Só para lembrar, para encontrar os múltiplos de 24 e 30, vamos multiplicar 24 e 30 por cada um dos números naturais. A começar pelo número 0. 24 vezes 0, 0. 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. 24 vezes 3, 72. 24 vezes 4, 96. 24 vezes 5, 120. 24 vezes 6, 144. 24 vezes 7, 168. 24 vezes 8, 192. 24 vezes 9, 216. 24 vezes 10, 240. Após o número 240, há uma quantidade infinita de múltiplos de 24. 30 vezes 0, 0. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 4, 120. 30 vezes 5, 150. 30 vezes 6, 180. 30 vezes 7, 210. 30 vezes 8, 240. 30 vezes 9, 270. E 30 vezes 10, igual a 300. Após o número 300, há uma quantidade infinita de múltiplos de 30. Observando o conjunto dos múltiplos de 24 e o conjunto dos múltiplos de 30, o que podemos perceber é que há números naturais que pertencem a esses dois conjuntos. São eles, os números 0, 120 e 240. Esses números que pertencem aos dois conjuntos, dos múltiplos de 24 e dos múltiplos de 30, esses números são múltiplos comuns de 24 e 30. Sendo que os números 120 e 240 são múltiplos comuns não nulos. Bom, então, vou fazer uma pergunta fácil de se responder. Quem é o menor múltiplo comum não nulo de 24 e 30? Resposta: 120. Então, o mínimo múltiplo de 24 e 30 é 120. Bom, gente, então a partir dessas ideias já podemos formalizar o conceito de mínimo múltiplo comum. Temos aqui dois números naturais não nulos e temos aqui o menor múltiplo comum não nulo. Então, dados dois ou mais números naturais não nulos, o mínimo múltiplo comum desses números é o menor múltiplo comum não nulo. Bom, gente, vai ter situações que vamos nos deparar com números bem maiores que 24 e 30. E vamos precisar recorrer a ferramentas matemáticas que venham a simplificar as nossas contas. Uma dessas ferramentas matemáticas que simplifica a nossa vida e muito é a decomposição de números naturais em fatores primos. Temos aqui no número 2 a decomposição separada dos números 24 e 30 e temos no número 3 a decomposição simultânea dos números 24 e 30. Bom, decompor cada um dos números naturais, vamos dividir cada um dos números naturais por fatores primos. Bom, como o número 24 é par, então ele é divisível pelo número primo 2. 24 dividido por 2 resulta no número 12, que é par, então é divisível pelo fator primo 2. 12 dividido por 2, 6, que dividido pelo fator primo 2 resulta no número 3. 3 é um número primo, então 3 divide por ele mesmo, pelo fator primo 3. 3 dividido por 3, 1. Então a decomposição termina quando chegamos no número 1. 30 é um número par, então ele é divisível por 2. 30 dividido por 2, 15. 15 é um número ímpar, então ele não é divisível por 2. Então o próximo número depois do 2, que 15 seja divisível, é o número 3. Então 15 dividido por 3, 5.
5 é um número primo, então ele divide por ele mesmo. Então 5 dividido pelo fator primo, 5, resulta no número 1. Finalizamos a decomposição do número 30. Escrevendo 24 e 30 na forma fatorada vai ficar assim. 24 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Na forma de potência, o 2 está se repetindo 3 vezes. Então, vai ficar 2 elevado à terceira potência vezes o 3 se repete uma única vez, é 3 elevado ao expoente 1. 30 na forma fatorada é 2 vezes 3 vezes 5. Escrevendo na forma de potência, vai ficar 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Então, o mínimo múltiplo comum, o MMC de 24 e 30, é igual ao produto, a multiplicação, que envolve fatores comuns e fatores não comuns. Bom, então temos como fatores comuns a 24 e 30 os fatores 2 e 3. E temos como fator não comum o fator 5. 5, ele é fator primo apenas do número 30. Bom, como queremos o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum não nulo, então vamos ter que descartar os fatores comuns que estão se repetindo. Temos aqui, no 24 temos 2 e no 30 também temos 2. Então vamos descartar esse número 2 aqui no 30. Temos aqui 3 no 24 e 3 no número 30. Então vamos descartar o número 3. Então vai ficar assim. O MMC de 24 e 30 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é 2 elevado à terceira vezes 3 elevado a 1, vezes o que sobrou da parte fatorada do 30, que é o fator não comum 5. Observe, gente, que 2 elevado a 3, que está aqui no MMC de 24 e 30, possui um expoente maior do que 2 elevado a 1. Então, quando formos escrever o MMC com produtos de fatores comuns e não comuns, vamos escrever o fator comum que possui o maior expoente. Então vamos considerar esse e descartar esse daqui. Como aqui, apesar de 3 ser fator comum, o expoente é igual. Então, basta escrever um deles dois. Então vou escrever esse daqui. Esse aqui descartamos. E esse 5 aqui, ele é fator não comum. Então, não precisa fazer nada. Então, 2 elevado à terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 3 elevado a 1 é 3, vezes 5 elevado a 1 é 5. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 resulta no número 120. Encontramos o mesmo mínimo múltiplo comum. Agora, para determinar o mínimo múltiplo comum de 24 e 30, usando a decomposição simultânea, vamos encontrar exatamente os mesmos fatores, comuns e não comuns, e elevado aos mesmos expoentes. Por que, professor? Porque, temos aqui 24 e 30 dividido por 2. Observe que está se repetindo 2. E aqui eu não vou precisar repetir.
Aqui eu vou pegar 24, 30 e dividir simultaneamente por 2. Porque vai resultar no mesmo valor, né? Então 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. Então já temos aqui. Agora 12 é par, né? 15 é ímpar. Então 12 é divisível por 2. 12 dividido por 2, 6. 15 é ímpar. Então não é divisível por 2. Então repetimos o número 15. 6 é divisível por 2. 6 dividido por 2, 3. 15 novamente não é divisível por 2. Repetimos novamente. Aí temos 3 e 15, que são divisíveis por 3. Observe aqui que repetiu 3 aqui duas vezes. 3 dividido por 3, 15 dividido por 3. Isso aqui é o mesmo que dividir simultaneamente 3 e 15 por 3. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3, 5. Que é um número primo. Divide por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. Finalizamos a decomposição. Então, utilizando a decomposição simultânea, vamos encontrar exatamente os mesmos fatores primos e elevado aos mesmos expoentes que encontramos na decomposição separada. Temos aqui 2 elevado à terceira, 2 elevado à terceira, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1 e 5 elevado a 1. Que vai resultar no número 120. Vejamos mais um exemplo. Agora vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 84 e 90, utilizando a decomposição simultânea de números naturais. Sabemos que os números 84 e 90 são números pares, então ambos são divisíveis por 2. Dividindo 84 por 2 vai resultar no número 42. E 90 dividido por 2 vai resultar no número 45. Continuaremos dividindo por 2, pois ainda temos número par para dividir. 42 dividido por 2 é igual a 21. 45 é ímpar, então não é divisível por 2. Vamos ter que repetir o número 45. Agora temos dois números ímpares e todo número ímpar não é divisível por 2. Então, esses números são divisíveis por que número? São divisíveis pelo número 3. Mas por quê? Porque a soma dos algarismos do número 21 e do número 45 é igual ao número múltiplo de 3. Ou seja, 2 mais 1 é igual a 3 e 3 é múltiplo de 3. Assim como 4 mais 5 é igual a 9 e 9 é múltiplo de 3. Então, ambos são divisíveis por 3. 21 dividido por 3 é igual a 7 e 45 dividido por 3 é igual a 15. Continuaremos dividindo por 3, pois 15 é divisível por 3. 7 não é, então repetimos o número 7. 15 dividido por 3 é igual a 5. Agora temos dois números primos. Vamos dividir cada um deles por ele mesmo. Então 5 é primo, divide por ele mesmo. 5 dividido por 5 é igual a 1. Vamos repetir novamente o número 7. 7 é primo, 7 dividido por ele mesmo é igual a 1. E assim finalizamos a decomposição. Então o mínimo múltiplo comum de 84 e 90 vai ser igual ao produto desses fatores primos. Os fatores 2, 3, 5 e 7. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Sendo que 2 se repete duas vezes. Então vai ser 2 elevado à segunda potência, ou seja, 2 elevado ao quadrado. 3 se repete duas vezes. 3 elevado à segunda potência ou 3 elevado ao quadrado. 5 e 7 se repete uma única vez, então é 5 elevado a 1 e 7 elevado a 1. 2 elevado ao quadrado, 2 elevado à segunda potência, é o mesmo que 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4, vezes 3 elevado ao quadrado, 3 elevado à segunda potência, é o mesmo que 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9, vezes 5 elevado a 1 é igual a ele mesmo, 5, vezes 7 elevado a 1 é igual a 7. Efetuando a multiplicação, temos 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5, 180. 180 vezes 7 é igual a 1012.
1.260. Então, o mínimo múltiplo comum, o MMC de 84,90 é igual a 1.260. Máximo divisor comum. Vamos utilizar aqui um exemplo do início da aula, quando calculamos o mínimo múltiplo comum de 24 e 30. Agora, vamos calcular o máximo divisor comum, MDC, de 24 e 30. Para isso, primeiro vamos encontrar os divisores de 24 e 30, identificar quem são os divisores comuns, dentre eles, quem é o maior divisor comum. Para isso, eu vou precisar utilizar a seguinte informação, que o número 1, o número natural 1, ele é divisor de qualquer número natural. E vou utilizar também a decomposição separada dos números 24 e 30. Aqui já está escrito aqui a forma fatorada do número 24, os fatores do número 24, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E aqui também está a forma fatorada do número 30, 2 vezes 3 vezes 5. Então vamos começar a multiplicar cada fator pelo divisor 1. O que é que vamos fazer? Vamos multiplicar cada fator por cada divisor de forma sucessiva. Na primeira linha, o fator 2 ele vai multiplicar apenas pelo divisor 1, ficando 2 vezes 1 é igual a 2. Na segunda linha, o fator 2 ele vai multiplicar por dois divisores diferentes. Então 2 ele vai multiplicar por 1, que é igual a 2. Não precisamos repetir, porque já temos o número 2. Então vamos multiplicar 2 vezes 2, que é igual a 4. Na terceira linha, o número 2 vai multiplicar por 3 divisores. 2 vezes 1, 2. Já temos 2, não precisamos repetir. 2 vezes 2, 4. Temos 4. E 2 vezes 4, 8. De forma sucessiva, vamos multiplicar o fator 3 agora por 4 divisores. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 8 igual a 24. Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e ele mesmo. Vamos multiplicar novamente cada fator por cada divisor e de forma sucessiva. 2 multiplicado apenas pelo divisor 1 é igual a 2. 3 vai multiplicar por dois divisores. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 2 é igual a 6. O fator 5 vai multiplicar agora por 4 divisores. 1, 2, 3 e 6. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3 igual a 15. E 5 vezes 6 igual a 30. Então, quem são os divisores do número 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e ele mesmo. Quem são os divisores comuns de 24 e 30? São os números naturais 1, 2, 3 e 6. Dentre eles, quem é o maior divisor comum? 6. Encontramos aqui o máximo divisor comum, MDC, de 24 e 30. Então, dados 2 ou mais números naturais, o máximo divisor comum desses números é o maior divisor comum. Bom, vai ter situações que vamos ter que calcular o máximo divisor comum de números maiores. E a conta vai ser maior também. Vamos precisar utilizar o método da decomposição, ou separada, ou a decomposição simultânea. Bom, o máximo divisor comum é igual ao produto de fatores comuns. Então vamos, na decomposição, identificar quem são os fatores comuns, colocar aqui
e efetuar a multiplicação e encontrar o máximo divisor comum. Observando aí a decomposição separada e a decomposição simultânea. Quem são os fatores comuns? Ou seja, 24 e 30, por exemplo, são divisíveis por 2. Então, o 2 ele é fator comum a 24 e a 30. Assim como na simultânea aqui, 24 e 30, ambos estão dividindo por 2, resultando em 12 e 15. Além do fator 2, quem é fator comum a 24 e 30? É o número 3. Observe que 3 está dividindo por 3. 15 também está dividindo por 3. De forma separada e de forma simultânea. 3 e 15 dividido por 3. Resultando em 1 e 5. Então temos que o 3 é fator comum. Efetuando a multiplicação, 2 vezes 3 igual a 6. Então o máximo divisor comum de 24 e 30 é igual a 6. Vejamos mais um exemplo. Agora vamos calcular o máximo divisor comum dos números 168 e 210. Bom, aqui já tenho o cálculo utilizando a decomposição simultânea dos números 168 e 210. Sabemos que o máximo divisor comum é igual ao produto dos fatores comuns. Então, vamos ter que identificar quem são os fatores comuns. Bom, os fatores aqui são 2, 3, 5, 7. Sendo que o fator 2 se repete 3 vezes. Bom, esse fator 2, ele é comum? Vamos verificar. 168 é divisível por 2? É. 210 é divisível por 2? É. Então, como ambos são divisíveis por 2, então 2 é fator comum. – 168 dividido por 2 é igual a 84 e 210 dividido por 2 é igual a 105. Agora, entre os números 84 e 105, apenas o número 84 é divisível por 2. Então, esse fator 2 não é comum. Temos aqui 42 é par, então é divisível por 2. 105, que é ímpar, não é divisível por 2. Então, esse fator 2 não é comum. Temos aqui 21 e 105. 21 é divisível por 3, pois a soma dos algarismos do número 21, 2 mais 1 é igual a 3, 3 é múltiplo de 3. E a soma dos algarismos do número 105, 1 mais 0 mais 5 é igual a 6, que é múltiplo de 3. Ambos são divisíveis por 3, portanto 3 é fator comum. Aí temos 7 e 35. Somente o número 35 é divisível por 5. 7 não é divisível por 5. Então, o fator 5, nesse exemplo, não é fator comum. Aí agora temos 7 e 7, pois 35 dividido por 5 é igual a 7. Então, 7 é divisível por ele mesmo. Ambos são divisíveis por 7. Então, 7 é fator comum. Vamos escrever agora o produto de fatores comuns, que são eles: 2, 3 e 7. Ficando assim, 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, o máximo divisor comum dos números 168 e 210 é igual a 42. Bom, gente, assim finalizamos a nossa aula. Agora é com vocês fazer muitos exercícios. Até mais!